Eu gostaria aqui de fazer um comentário sobre o Evangelho de Mateus, capítulo 10. Uma reflexão sobre ser verdadeiro cristão. O que é um verdadeiro cristão? Jesus, no seu Evangelho, ele fala, por exemplo, sobre ser prudente. Ele, quando enviou seus apóstolos, seus seguidores, ele diz: eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede, pois, prudente como as serpentes, mas simples como as pombas. Isso está no capítulo 16. Não, no capítulo 10, versículo 16 do Evangelho de Mateus. Quando Jesus diz, eis que vos envio como ovelhas no meio dos lobos, ele está falando algo muito importante para o cristão. Ele diz, porque a ovelha é um animal dócil, ele está basicamente dizendo que o cristão tem que ser manso e humilde de coração no meio dos lobos, mas ao mesmo tempo ele diz prudente como serpentes. Por que ele usa esse termo prudente? Porque se uma ovelha passa no meio dos lobos berrando, fazendo muito barulho, os lobos vão estraçalhar aquela ovelha. Aquela ovelha vai ser morta, vai ser destroçada. Por isso que Jesus usa a lógica e a inteligência. Ele diz, seja como ovelha, um ser puro, bom de coração, porque isso agrada a Deus. Mas sede prudente, porque o mal ele existe no mundo. O cristão ele precisa saber lidar com o mal. Por isso ele diz, sede bom, sede agradável a Deus, mas sede prudente. Porque o mal ele vai fazer frente ao cristão e o cristão tem que estar preparado. Muitos cristãos hoje em dia vão nos lugares, vão nos templos, seja você um católico, espírita, evangélico ou só espiritualista, mas tem muitos cristãos, muitos, é um número bem grande, que eles não são cristãos de fato, são frequentadores de lugares, mas não têm aquele amor ao evangelho igual Jesus ensinava. Por que eu digo isso? Tem pessoas que frequentam, mas tem vergonha de falar de Jesus fora do seu lugar de frequentação. Tem vergonha de falar do Evangelho. E o próprio Jesus, nesse mesmo capítulo, ele diz no versículo 32, portanto, quem der testemunho de mim diante dos homens, também eu darei testemunho dele diante de meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu negarei diante de meu Pai que está nos céus. Aquele cristão que sente vergonha de falar de Jesus para um próximo, ele precisa começar a rever seu conceito sobre cristianismo. Porque se você se encaixa nesse padrão, não estou julgando, mas se você se encaixa nesse padrão, aquela pessoa que fala de novela, de filmes, de jogo, de qualquer assunto, mas se você tem dificuldade de falar de Jesus para uma pessoa, você tem que começar a rever seu conceito de cristão. Jesus ensinou a vivência. E um cristão verdadeiro, um cristão genuíno, ele não se envergonha de falar de Jesus. Pelo contrário, ele dá testemunho com alegria. Jesus mesmo disse que quando nos apresentarmos diante dele, se eu tiver me envergonhado dele aqui nesse plano, ele vai se envergonhar de mim. Então, eu tenho que olhar para mim mesmo e saber se eu sou verdadeiro, um verdadeiro cristão, se eu tenho a inteligência e a prudência, se eu sei lidar com o mal que existe no mundo e se eu consigo pregar a palavra sem sentir acanhamento. Outra coisa que me determina um verdadeiro cristão de um falso é aquilo que Jesus ensinou no capítulo 8 do Evangelho de João. Quando Jesus tinha acabado de fazer uma pregação, ele diz, capítulo 8, versículo 32. É muito importante essa citação. Capítulo 8. Para esse estudo eu estou usando unicamente o material que estou usando é a Bíblia. Capítulo 8, versículo 32. E Jesus dizia aos judeus que nele creram, se permanecerdes nas minhas palavras, sereis meus verdadeiros discípulos. Por que ele usa esse termo, meus verdadeiros discípulos? Jesus, enquanto estava no nosso plano, ele ensinava, ele pregava, muitas pessoas chegavam em volta dele, ele conhecia o interior das pessoas, ele via que muitas diziam que o amavam da boca para fora. E ele dizia para elas, olha, vocês me chamam de Senhor, mas não fazem o que eu digo.
né, Senhor, Senhor, e fazia os discursos, né, que a casa construída sobre a rocha era a semelhança dele, a pessoa que era firmada na pedra. Vinham as turbulências, as provações, e a casa permanecia de pé. É esse tipo de espírito que demonstra o cristão genuíno, o cristão verdadeiro. Se você assistiu até agora com paciência, saiba que eu não estou julgando, não estou criticando, apenas dizendo que existe uma diferença de um verdadeiro a um falso cristão. E eu digo isso como observador da lei, como uma pessoa comum, porque isso também é o que a Bíblia me ensina. Na carta de São Tiago, quando ele diz que nós devemos olhar para a lei, mas não com ar de juiz, mas como observador. Ele diz isso no capítulo 4, na carta de São Tiago, capítulo 4 e o versículo 11 ao 12, capítulo 4, versículo de 11 ao 12, da carta de São Tiago. Meus irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal do seu irmão ou julga, fala mal da lei e julga julga a lei. E se julgas a lei, já não és observador da lei, mas seu juiz. É o que eu sou, um observador. Eu só estou passando aquilo que eu acredito para você que me assiste. Já não é observador, mas um juiz. E não há mais do que um legislador e um juiz, aquele que pode salvar ou perder. Mas quem és tu que julgas o teu próximo? Portanto, essas são as características de um verdadeiro cristão. Aquele que observa, que vive, que passa para o próximo sem julgar e que não se envergonha de falar do Evangelho para o próximo. Se você se envergonha de Cristo, mas fala de futebol, de novela, de política, mas na hora de falar de Cristo sente vergonha, reveja seu conceito de cristão e peça a Deus o entendimento, a força e busque, para que Cristo não se envergonhe de você naquele dia. Até.